podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Olá. Então, estou a gravar isto no momento, no dia em que vai sair, portanto, isto vai ser ad libitum maximus. E por isso mesmo, vamos falar um bocadinho de várias coisas. Coisas que eu fui apontando e tal. Uma notícia que me chegou, a mim e a toda a gente, obviamente, está relacionada com Saramago. Ora, Saramago é, parcialmente, agora vou ser um bocado parcial, porque eu adoro Saramago. Não quer dizer que gosto de todos os livros. Por exemplo, não gostei muito do Evangelho segundo Jesus Cristo, mas adoro o Caim, por exemplo. Adorei todos aqueles livros que ele escreve e que são, em algumas fases, são distopias. Ok. Um ensaio sobre a cegueira. Tenho aqui, próximo livro da lista é o ensaio sobre a lucidez. As intermitências da morte. Todos esses livros são do nível de escrita e de concepção de ideia ridículo ao ponto de facto, o Saramago tem um Nobel. Quantos escritores bons não são suficientemente bons para ter um Nobel? Percebem? Tipo, ter um Nobel não é uma coisa... calhou ser o Saramago naquele ano. Não. Até porque não está relacionado com um livro. O Nobel é atribuído pela obra. Às vezes 2, 3 livros, não quer dizer que seja pela obra completa, mas por 2, 3 livros que tenham muita qualidade. Gabriel Garcia Marques, o 100 anos de solidão, acho que nem entra para quando ganha o Nobel. Ou seja, claro que entra em termos de obra, né? Mas não foi esse livro que lhe deu o Nobel. E, enfim, também é o meu livro... Não sei se é o meu livro favorito, mas... porque a Quinta dos Animais do Orwell para mim é fantástico. Mas, percebem? Isto não estamos a falar... Porque o que me irrita não é termos alternativas a Saramago. Evidentemente. Chateia-me o facto de isto ser só com o Saramago e, por exemplo, nós estudarmos Fernando Pessoa e estudarmos, por exemplo, Mário de Sá Carneiro. Obviamente que o Pessoa, o Camões e o Saramago são 3 dos escritores fundamentais da língua portuguesa. Ninguém põe isso em causa. Fernando Pessoa era um absoluto gênio. Ok? Portanto, o Pessoa era um gênio. O Camões, também no seu tempo. Gosto ou não se goste. Gosto dos Lusíadas, não se goste da obra completa dele. É um absoluto gênio. E são estes génios que são importantes para a literatura e para a arte no geral, não é? Agora, se em vez de Mozart vamos estudar Beethoven, sim, o Beethoven também era muito bom. A questão aqui é que o critério não é igual para todos os escritores. E depois há aqui uma questão. O pessoal fala que a esquerda quer ideologias na escola. Porque é que as pessoas se respeitem todas e que sejam todas iguais e que tenham as mesmas oportunidades e que sejam felizes. Mas depois, quem de facto está a tentar mudar ideologicamente a escola é quem tira Saramago. Porque o tirar Saramago não é só uma questão de literatura, como vos estava a dizer. Porque isto é o mesmo que a seleção da Argentina tirar o Messi para jogar, para meter o Dybala. O Dybala é bom, sim, mas não é o Messi. E um dia nós vamos nos aperceber disto. E quem não se apercebe que isto é uma mudança ideológica está
porque querem vender agora uma imagem de que o Saramago é um bom escritor porque era comunista. Aliás, o irmão da Rita Matias disse precisamente isso. Eu não sei se ele faz ideia que há pessoas em Portugal que não gostam do Saramago precisamente porque era comunista e ateu. E não dão oportunidade. Ai, escrevia de uma forma diferente. Sim, amigo. E então? O conteúdo e a forma podem ser alterados. Aliás, é assim que se fazem reformas nas artes. Houve um gajo um dia que meteu um pum, 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 pum e criaram o techno. E quando criaram o techno, criaram toda uma nova comunidade, toda uma nova estilo de música. Foi o que aconteceu com Saramago. E atenção, Saramago obviamente é muito superior ao techno. Ok? Isso não está em questão. Saramago. Agora, dizerem que o Saramago era beneficiado pelas opiniões dele é absolutamente distópico. Eu conheço pessoalmente pessoas que não gostam do Saramago porque o Saramago era ateu e era comunista. E que comunista, vamos lá ver. Até por isso, é que o Saramago vivia fora de Portugal. Porque em Portugal, o Saramago era maltratado. Saramago foi maltratado pelo povo português sempre. Não era bem tratado, ao contrário do que esse. Nem vou dizer as palavras, porque desceria ao nível dele. Mas esse irmão Cid, não é? Que são uma Cid da sociedade, não é? Que nunca abriu um livro, certamente, acha. E depois eu irrito-me com isto, mano. E é um gajo. Mas eu sei, porque é que me irrita? Isto não é porque é o irmão da Rita Matias, é porque eu sei que aquilo é uma ideia que eles estão a tentar impor lá aos minions deles. Porque os minions deles, primeiro têm que lhe explicar o que é um livro, obviamente, né? Mas depois de explicar o que é um livro, dizem, este era de um comunista. Ora, se nós formos pegar em muitos contos, em muitos livros, por exemplo, nunca vi proibirem. E eu não estou a dizer que estão a proibir Saramago. Aliás, eles não vão retirar Saramago. Eles vão dar hipótese ao professor de português de escolher entre Saramago e outros autores. E nós temos muito bons autores. Ok? A questão aqui é que o que podem escolher é precisamente o Saramago. Isto não é ao calhas. Não me venham com tretas. Porque o Saramago... o Pessoa é um caso especial. Eu acho que na literatura mundial não há pessoas como a Pessoa, não é? O Pessoa tem uma obra absolutamente genial e absolutamente não é individualismo, mas de uma coisa única que não há no resto do mundo. Ok? Duvido que haja uma pessoa na Espanha, na França, noutros países. Mas o Saramago é também importante, muito importante. É o nosso segundo Nobel e os únicos dois que temos, sendo que o outro é do Amato Lusitano. Não é o Amato Lusitano. Mas é o gajo que fez que fazia a lobotomia. Deixa-me só. O Egas. É o Egas Muniz, pois, exatamente, obviamente. O Amato Lusitano é da minha terra, por isso é que me estava a dar. O Egas Muniz e o Saramago são os únicos Nobéis que nós temos. E o Nobel continua a ser uma das maiores distinções do mundo. Tirando o Nobel da Paz, que todos sabemos que é uma treta. Mas em termos de artes, de ciências, o Nobel é importantíssimo.
se o Bob Dylan devia ter ganho o Nobel. Não. Mas também não é nenhum dos outros autores que querem pôr nas escolas. E, assim, os autores que eles querem pôr nem ideologicamente são convencionalmente de direita, não é? Mas é o ataque ao Saramago. É o ataque a uma personagem de esquerda, a uma personagem revolucionária e a um dos melhores escritores de sempre. Não há, tipo, volta a dar. O Saramago é dos melhores escritores de sempre. E isto chateia-me, bué. Chateia-me. Muito por ser o Saramago. Porque eu, toda a minha vida, amei Saramago e ouvi pessoas que me diziam que o Saramago não era assim tão bom por questões ideológicas. Porque, ele nem Deus acreditava. Claro que não. Os génios são assim. Os génios percebem que não temos cá amigos imaginários, sabem? É por isso que são génios. Senão, eram só mais um. Com isto, quer dizer que há boas hipóteses para trocar Saramago. O que me chateia não é se temos ou não bons autores em Portugal. E temos excelentes autores. Excelentes. Muito bons escritores. Nós temos uma literatura muito boa e muitas das vezes pouco aproveitada. Outra coisa que me chateia, por exemplo, o Memorial do Convento é uma obra que expõe as fragilidades do reinado de Dom João V, não é? Acho que é Dom João V. Se não for, olha, também eram reis, eu não gosto de reis. Em que a megalomania de um rei quase destruiu um país para construir o Convento de Mafra. E isto, man, eu revolto-me sempre que me lembro disto. Ironicamente, o Convento de Mafra é um dos meus monumentos favoritos em Portugal. É tipo aquela cena das pirâmides. Ok, muito custo, tal, mas é bonito. É. Agora que está construído. Mas as obras e os textos estudados em português muitas das vezes não são aproveitados pelas crianças. E acho que se quiséssemos de facto melhorar o ensino, poderíamos sim escolher outros autores e outros livros que sejam mais fáceis de ler. Não só para criar o gosto da leitura nos jovens, mas também para que depois pudessem evoluir sim para estes textos, para Saramago. O ensaio sobre a cegueira é de uma força enquanto livro que é brutal. É uma coisa absolutamente genial. E absolutamente, em termos de distopia, uma coisa nunca antes vista. E isso é muito difícil no campo das distopias. Eu leio muitas distopias e vai-se buscar aqui, vai-se buscar ali. Há sempre uma ideia ou outra reciclada. É muito difícil fazer uma coisa absolutamente nova de distopias. E foi o que Saramago conseguiu fazer. Eu acho que, pronto, eu acho que é injusto a forma como tratamos e como tratamos Saramago. É profundo, é de uma injustiça tremenda. Enquanto o mundo nos diz Saramago é dos melhores de sempre, nós cuspimos na cara de Saramago. Nós? Vocês? Quem? Porque Saramago é de facto um dos melhores escritores de sempre. E não há volta a dar isso. Não é uma coisa. É uma coisa que existe num prémio que mais nenhum português tem. O da literatura, obviamente. E só temos 2 no geral. Percebem? Se me perguntarem assim, é o teu escritor favorito? Provavelmente não. Provavelmente é Gabriel Garcia Marques ou George Orwell. Mas está, sem dúvida, top 3. E estamos a falar de
tudo o que vocês possam imaginar. Ele dá, por exemplo, 10-0 a qualquer romance russo. Porque os romances russos são todos inconsequentes. Foda-se. Estou a perceber. Eu chatei-me com literatura. Isto é uma doença. Isto é uma doença. Mas eu trouxe-vos aqui uma coisa que vos queria dizer, mas vamos aligerar um bocadinho a conversa. Agora estão a ver porque eu estou a escrever, ok? Então, vamos voltar à música. Vamos, sim, senhora. Então, há uma música chamada All Star, que é o meu All Star favorito, apesar da música que passa no Shrek, que eu agora não sei, mas não sei. Vocês sabem qual é que é. É essa. Essa é a minha segunda música favorita, chamada All Star. E vocês podem imaginar o quão eu gosto da outra. Há uma música composta pelo Nando Reis. É uma música brasileira. Que foi composta pelo Nando Reis na altura para uma cantora. Uma música que se chama Cássia Eller. São muitos nomes. Procurem se quiserem. São bons. Eu gosto muito. Qual é que é a questão aqui? É que eu fui procurar. Há um vídeo. É uma das versões que eu mais gosto de ouvir. Em que é cantada pela Cássia Eller. Esta música. Voltando a referir que o Nando Reis compôs esta música para a Cássia Eller. Ok. E ela diz assim: esta música foi composta pelo Nando Reis. Para mim, naquela altura que tínhamos uma grande amizade. Eu fui procurar à net. Cássia Eller e Nando Reis namoraram. Tanto nos sites que consegui ver, como na inteligência artificial, não deu que eles tenham namorado alguma vez. E ela diz isso. Era uma altura que tínhamos uma grande amizade. Meus amigos, isto é a maior friendzone de sempre. Friendzone. De sempre. Porque o gajo, o Nando Reis, decidiu: vou-lhe compor uma música. Vou, sim, senhora. E ela diz: que fixe, ele compôs-me uma música, somos mesmo amigos. Será? Então, o que é que ele dizia? Em termos de letra, o que diz aqui, começa a primeira frase logo, né? Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Começamos bem, não é? Que amigo, que fixe que os meus amigos são assim. Colombo procurou as Índias, mas a terra à vista em você. E depois, mais para a frente, não é? Estranho é gostar tanto do seu All-Star azul. Estranho é pensar que no bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chega ali e entra no elevador. Aperto o 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminámos ontem, ficou para hoje. Isto não é de amigos. Eu não digo isto às minhas amigas. Percebem? Isto é um gajo a dizer: olha, eu gosto bem de ti. Vamos namorar. E ele: que amigo. Que querido. Estes homens são tão fantásticos que ele, como amigo, me diz estas coisas. Não, Cássia. Ele gosta de ti. Eu não sei como é que ela não percebeu logo pela primeira frase. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você, man. Eu não me apaixono pelas minhas amigas. Percebem? Vejam essa frase, que eu me lembrei agora da música. Se o homem já pisou a lua, como é que eu ainda não tenho o seu endereço?
meio romântico, meio estranho, né? Porque o facto do homem ter pisado na Lua, ela também não tem que dar. O homem pisou. Olha, vamos ter uma missão à Lua. Eles não vão pousar, mas vão lá andar à volta, não sei o quê. Fixe. Há partes. Mas lá está, o homem ter ido à Lua não me dá o direito de pedir o endereço de ninguém. Ok? Portanto, seguindo aqui um bocado a lógica desta música, mas eu estou certo nisto, não estou? Ele está friend zone, ele está na friend zone tipo máxima. Este aqui ficou fedido. Não? Opa, se acharem que por alguma razão sabem de uma friend zone que seja pior do que esta, man. Não, é que estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Ai, ele é tão meu amigo. Não, não é, Cássia. Ou melhor, é, mas não é isso que ele quer, Cássia. E é uma cena bem delineada. Ele está basicamente a dizer que só pensa em ti. Que também é estranho, lá está. Mas também é muito estranho. Mas não é isso, Cássia. Ele gosta de ti, Cássia. Pronto. Eu não sei se eles ainda são vivos. Eu acho que sim. Eu acho que são os dois vivos. E de boa saúde. Até acho que eles não são assim tão velhos. Mas basicamente, sim, Cássia. Ele gostava de ti. Não sei se ainda vão a tempo, se não vão. Se encontrar outras pessoas. Agora, boa Nando Reis a explicar às namoradas, tipo, não, eu compus isto para a Cássia e ela, porque somos muito amigos. E elas, amigos, está bem, está. E aqui, vamos para o meu último tema. O meu último tema, que é o que é que separa o romantismo de uma coisa obsessiva, de uma coisa não consentida. Vou-vos dar um exemplo concreto. Há uma música, e continuamos nas músicas, da Luísa Sobral, que por acaso é cantada com o irmão, porque são os dois muito bons também. Portanto, também não sei se querem trocar o Salvador Sobral para pôr os vizinhos a cantar ou assim, não sei. Mas isso depois o Ministério da Educação há de ver. Acho que sim, acho que os vizinhos também têm a qualidade do Salvador Sobral. Nem tenho nada contra os vizinhos. Por acaso, uma coisa engraçada, uma vez vi uma foto dos vizinhos e pareceu-me genuinamente pessoas do Alentejo. Isto não é gozar com um estereótipo, até porque eu sou do interior do país, do interior centro, portanto, se querem estereótipos de pessoas com feias, primeiro pensam sempre em nós, está bem? Portanto, isto não é de maneira nenhuma mau, até porque tenho muitos amigos do Alentejo. Um abraço para o Alentejo. Ok. E o que é que eu estava a dizer? O que é que separa às vezes um ato romântico de um ato que pode ser obsessivo ou não consentido? Esta música é um exemplo perfeito disso. Em que começam com... primeiro começa a Luísa Sobral, não é? Portanto, a parte feminina, a dizer já te pedi, até insisti para não chegares perto. Basicamente ela está a dizer não me des um beijo. Porque ela não quer fazer como a Cássia ela e dar um desgosto ao rapaz, né? E então ela está a primeira parte da música sempre a dizer não te chegues ao pé de mim, não me des um beijo. E depois diz voltaste a insistir em chegar perto assim.
egoísta ruim, que esta parte é importante. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim. Ok, romântico, não é? E depois começa a parte do Salvador Sobral, que é a parte masculina. Obviamente que isto é aplicado não só a um casal heterossexual, como neste caso aqui é ao amor entre dois irmãos. Não, estou a brincar. Eles cantam os dois porque são os dois absolutamente. Mas sim, também é estranho serem dois irmãos a cantar esta música. Mas isso pode ser tema para outra altura. E se querem estereótipos do interior do país, lá está. Somos todos primos, filhos de primos e não sei o quê. Pronto. E então o Salvador Sobral começa a dizer: no instante em que vi, deixei de procurar, não tinha mais sentido. Se aquilo que buscava e sem saber sonhar era contigo. Portanto, já voltamos aqui. Desde logo ignorei o teu pedido, né? Pois o que dizia a tua boca era pelos teus olhos desmentido. Investi e pronto, lá deu o beijo à moça. E tudo bem, porque parece consentido pelo desenrolar da história. O que é que acontece? E daí o tema, que é: qual é a diferença disto para um ato obsessivo e não consentido? Porque se pensarmos bem, imaginem que a Luísa Sobral não estava interessada no irmão Salvador Sobral, portanto não queria ter uma relação de incesto, que está no seu direito. Porque se nós virmos que ela não está interessada, isto é só mais um gajo obsessivo. No instante em que te vi, deixei de procurar, não tinha mais sentido. Aquilo que buscava, e sem saber sonhar, era sempre contigo. E depois começa: ignorei o teu pedido. E aqui entra a tal parte que é: ele diz que o que dizia à tua boca que era não, e o não é não, era pelos olhos desmentido. Ou seja, se ela não estiver interessada, isto é uma cena grave. Percebem? Se tu deres, se fores um palerma que dá flores à sua mulher, porque dar flores é um clichê, e os clichês aqui são maltratados, é fixe se ela gostar. Mas se não for consentida, uma mulher receber rosas de um homem é creepy. É creepy e é assustador. Ok? A minha questão aqui, e que eu não consigo resolver na minha cabeça, é onde é que essa linha se traça. Obviamente que a linha se traça no consentimento, mas eu tive uma situação há muitos anos atrás parecida com esta. E sim, de facto, aquele momento às vezes de paixão e de duas pessoas que se estão a conhecer e gostam uma da outra, sai assim um beijo meio não consentido. Com a minha namorada foi assim. Não é não consentido. É tipo inesperado. Eu não pedi. Olha, boa tarde. Estou aqui porque lhe queria dar um beijo. E tenho aqui o anexo B. Se me quiser autorizar a dar-lhe um beijo. É engraçado, é. Romântico, nada. Mas se ela não tivesse interessada em mim, podia ter sido tipo sentido como um ato não consentido, portanto um ato violento a nível emocional.
E acho que é aqui que nós nos devemos perceber e desconstruir em relação a estes temas, em perceber que há uma diferença entre a mulher aceitar e não aceitar. Eu acho que é engraçado que nós romantizamos muitas vezes coisas, portanto, o que nos passaram nos contos, nos filmes e não sei o quê. Há muita coisa que são atitudes que num filme ficam românticas, ou que nós achamos românticas, mas na vida real podem ser extremamente obsessivas e extremamente nocivas para o bem-estar das mulheres, dos homens, de quem recebe esses gestos românticos. Tipo, quando uma pessoa não está interessada, se tu fores esperá-la ao aeroporto, é assustador. Certo? Pronto, eu acho que é importante pensarmos nestas coisas, não é? Tipo, a diferença que está entre o que nos venderam como romântico e o que é consentido. Porque a linha é tão tenue que e às vezes mesmo podemos ler mal os sinais e investir para um beijo, como diz na música, e ser rejeitado. Faz parte. Mas eu acho que devíamos uma questão importante seria refletirmos sobre o que é romântico. Primeiro, porque eu acho que está ligado ao romantismo muitas vezes ideais capitalistas, e é aqui que me vão dizer que eu gosto de Saramago porque também sou um comunista, mas não é, são coisas diferentes. Mas se disserem que eu gosto muito de Saramago porque ele também era ateu, essa aí não é. Mas eu acho que é importante nós pensarmos um bocadinho sobre o que é romântico e o que não é romântico. Isto porque, de facto, o romantismo tem sequelas de patriarcado e porque foi sempre assim. Mas não tem que ser. Nós somos uma sociedade desenvolvidas, estamos a andar para trás porque pronto, há quem viva numa time zone diferente, nomeadamente 1800. Mas acho que devíamos refletir sobre atos românticos, o que achamos que são atos românticos, mas na verdade podem ser tipo nocivos emocionalmente na vida real, ok? Que não é um filme, não é para nós acharmos isso. E como tal, agradecia que duas coisas. A primeira é que se acharem que encontram uma história mais friendzone do que a Cássia Eller e o Nando Reis, boa sorte, mandem para mim, estou mesmo a tentar perceber. Vão-me mandar tipo um gajo qualquer que pronto, vai estar, lá está a pedir ser obsessivo. No caso do Nando Reis, aquilo não é romântico porque é de amigos, ok? Está bem? E outra é, eu acho que era fixe se ouviram até aqui escreverem nos comentários um ato que seja considerado romântico, mas que vocês achem que por alguma razão, se não for consentido e se não for com a outra pessoa a querer, se pode tornar um ato considerado grave, não é? Tipo, obsessivo. Ok? Pronto. Se tiverem alguma coisa para responder a essas questões, respondam nos comentários. Eu agradeço por vocês terem estado aí. Se viste até aqui, obrigado. Deve ser uma pessoa além da minha namorada. E pronto. E vemo-nos na próxima semana, ok? Vemos? Como quem diz. Portanto, portem-se mal, mas com estilo. Amor é fogo que arde sem se ver.
Como diria Luís Super Camões, Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.